Oi, eu vim trazer hoje o início de uma possível série aqui no canal, então eu tô muito animada, tomara que vocês gostem. Se vocês não gostarem, provavelmente eu vou continuar fazendo, porque eu tô muito animada com isso. Então, o nome da série é Aquarela Literária, que foi uma ideia que eu tive pra me incentivar a colocar no papel algumas pinturas baseadas em obras literárias que eu li, que eu gosto muito. E também, quem sabe, conectá-las a algumas pessoas que ainda não as conhecem. Então, eu achei que fosse uma boa ideia. Vamos lá. Para o primeiro episódio, eu não poderia começar por outro, senão o meu livro favorito, que se tornou meu livro favorito recentemente, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Vocês estão vendo aí o meu livro. Essa é a edição da Landmark, eu recomendo muito, ela é capa dura e eu paguei bem barato pelo que ela é. E agora também algumas inspirações que me levaram a fazer essa pintura. Primeiro eu pensei em falar um pouco sobre a minha experiência com o livro. Eu descobri ele com uns 8 ou 9 anos na biblioteca da escola, mas eu nunca li até agora. E eu fico feliz de tê-lo deixado para esse momento da minha vida, porque eu acho que ele foi muito necessário no início da minha quarentena. Quando eu comecei a ler, ele me tirou 100% da realidade, e eu acho que eu sofri menos no início por causa dele. Eu não estava realmente aqui, eu estava dentro do livro. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando que eu não sei o que eu estava esperando, eu não sei como eu passei por tanto tempo sem conhecer a escrita da Emily Brontë. Esse livro, acho que muita gente partilha dessa opinião, ele tem uma estranha sensação de realidade, parece que você tá dentro da história. Aconteceu isso de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes. É como se fosse realmente hipnotizante. Ou mais que isso. Era quase como se eu pudesse ouvir o que as personagens ouviam, o vento, principalmente. Enquanto eu lia, eu adiei o final enquanto pude. Eu fiz esse livro durar muito. E quando eu terminei, eu quase comecei a reler. Eu fiquei me controlando para não reler imediatamente aquele livro. Depois do Morro dos Ventos Uivantes, eu tive a maior ressaca literária da minha vida. E eu só consegui voltar a ler alguma coisa e assistir filmes também. Quando eu comecei a ler um livro da irmã da Emily. E eu percebo uma característica comum entre elas, uma das, né? Que é quando você termina o livro, elas deixam um vazio no seu peito realmente, como um luto pela experiência que você não vai poder repetir, porque você nunca mais vai poder ler e sentir as mesmas coisas como na primeira vez. Eu não poderia caracterizar de outro jeito, senão como encantador. É uma história não só encantadora, mas é essencial. Eu acho que ninguém pode passar pela vida sem ler esse livro. Meu objetivo aqui é dizer que se vocês tiverem dúvida, eu aconselho que você leia O Morro dos Ventos Uivantes. Tá, isso foi o que eu senti, mas o que diabos tem essa história de tão especial pra me tocar tanto? Eu acho que, apesar de tudo, não faz sentido apresentar a história sem deixar claro que é um clássico. Ele foi publicado em 1847 e ele pertence ao romantismo de segunda geração, cheio de amores corrosivos, personagens egocêntricos, melancolia, o exagero dos sentimentos. E eu acho que não há livro que caracterize melhor essa escola do que este. Acho que também, para experienciar totalmente esse livro, é preciso antes conhecer a história da autora. A Emily, ou Emily, eu cismei que é Emily por causa do sobrenome. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei que ela fosse francesa. A Emily é a quarta de 5 filhos de uma família extremamente azarada, e bota azar nisso. É uma coisa de filme mesmo, é impressionante. As 2 irmãs mais velhas da família, Maria e Elizabeth, morreram prematuramente num internato. E o único filho homem, que é o Patrick, ele era muito próximo das meninas e também ele cai na depressão e nos vícios e tem uma morte trágica aos 31 anos. Então, nos restam a Anne, a Charlotte e a Emily, que também não viveram muito, nenhuma chega aos 40, mas durante a sua curta existência, elas revolucionaram a literatura inglesa, com livros que ninguém na época acreditava poderem ter sido escritos por mulheres. As obras são extremamente complexas, e somando as críticas sociais e até a pensamentos feministas em 1800, essas 3 irmãs viraram eternas, como elas mereciam.
Tá, meu objetivo aqui não é contar a história, porque eu acho que tem vídeos com resenhas que farão muito melhor que eu, mas basicamente é uma narrativa sobre obsessão e vingança. Mas é mais que isso também, é uma narrativa sobre paradoxos, sobre mediocridade e o excesso de alma ao mesmo tempo. É uma obra essencialmente humana, porque não há nenhum personagem completamente bom, assim como não há nenhum de todo mal. São antagonistas que você não consegue odiar, sabe? Eles são apenas e intensamente humanos. Resumidamente, a narrativa se passa numa casa com o nome do livro, para onde o pai da família traz uma criança abandonada, a fim de criá-la junto dos seus filhos. Essa criança cigana é o Heathcliff, que eu me arrisco a dizer que é a obra-prima do Morro dos Ventos Vivantes. Você vai ter, com certeza, sentimentos contraditórios em relação a ele. E ele é basicamente um demônio que sabe amar. Claro, não literalmente, né? A gente acompanha durante o livro o crescimento sofrido dessas crianças, o ódio crescente entre o Heathcliff e o seu invejoso irmão adotivo, e o estranho amor que surge entre o Heathcliff e a Cat. Os diálogos são irreplicáveis, o cenário parece uma pintura romântica, e o final é absolutamente tudo que você não espera, mas você quer ler. Isso é uma obra bem fácil de ler, é curta, tem 200, não chega a 300 páginas. Essa edição da Landmark que eu recomendei, ela tem um vocabulário bem adaptado e com certeza com isso não é problema, sabe? Acho que nesse ponto eu espero já ter te convencido de que você precisa desse livro tanto quanto eu. Se você se interessou, eu recomendo assistir alguns vídeos antes de entrar na leitura, para uma questão de contextualização mesmo. Eu vou deixar alguns na qual é o nome? Descrição, que eu assisti antes de ler, porque o começo é um tanto quanto confuso. Acho que eu já me estendi demais falando sobre o livro, então eu vou falar um pouco sobre a aquarela. Eu tentei não usar nenhum tom de preto nem branco nessa pintura, então para conseguir as cores que eu usei, eu misturei 2 tons complementares, para chegar numa cor neutra, mas não tão morta assim. Faz sentido? Bem, então eu combinei cores complementares e eu gostei muito, eu vou aplicar isso em outras aquarelas. Eu queria explicar também o que está acontecendo. Eu imaginei a casa, assim, né, do Morro dos Ventos Vivantes, e eu queria trazer essa atmosfera. E a árvore tortuosa, ela é bastante citada no livro como elemento do cenário, e eu não podia deixar de pintá-la. Esse foi o resultado final, foi muito divertido pintar, eu gostei muito, eu adoro pintar paisagens. E eu acho que chegou bem perto do que eu queria fazer, então eu fiquei bem satisfeita. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu realmente queria trazer mais vídeos desse tipo aqui.